E vamos às leis, enfim, né? Vamos conhecer as 7 máximas herméticas. A primeira delas, bastante conhecida, é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Clara, evidente e indiscutivelmente a teoria das ideias de Platão. Tem nem o que discutir. Platão se inspira no Egito e nem tinha preocupação de esconder isso. Ele se inspira no Egito. Quando ele diz, por exemplo, ninguém faz uma cadeira como essa que vocês estão sentados sem primeiro pensá-la. Imagina, o marceneiro tropeçou na madeira, a madeira saiu ajeitando caoticamente, virou uma cadeira. Isso é uma coisa de louco, qualquer um acharia isso doido. Aliás, existe um pensador atual, que é aquele Fritjof Capra, que escreve um livro interessante, que ele fala sobre o universo holográfico. Ele fala exatamente sobre essa impossibilidade das coisas nascerem caoticamente no mundo sem terem vindo de um plano mental, de um plano das ideias do universo. E ele dá um exemplo que eu acho engraçadíssimo. Ele diz para você jogar um computador seu na escada. E o computador sai batendo nos degraus. Pá, 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 pá. E digamos que você tinha um modelo antigo. Deem aí uma ajudinha para mim para dizer qual é o nome de um modelo antigo e um modelo novo, porque eu não sei. Você tinha um Pentium. Aí, devido a esse acaso do computador ter caído pela escada, ele se rearranjou lá dentro, de uma maneira que quando chegou lá embaixo, virou um Apple de última geração, um Macintosh. É lógico que faria uma fila para jogar computadores nessa escada. E você sabe que isso não vai acontecer, isso é ridículo. Agora, vocês acham que o universo é menos complexo do que o Macintosh? E sofre variações para estados cada vez mais complexos? Aí ele conclui de uma maneira que eu acho muito interessante, muito hermética, que ele diz, olha, nosso século vai passar para a história como um dos mais dogmatizados pela crença no acaso. As coisas evoluem de maneira ordenada para estados cada vez mais complexos, e evidentemente isso tem que ser pensado em algum plano, que a evolução seria uma realização no plano concreto daquilo que já estava no plano das ideias. A mente cósmica, que os indianos chamam de Mahat. A própria evolução, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que vem de evolvere. Evolvere nada mais era do que desenrolar os papiros para ver o que tinha lá dentro. Evolução seria desenrolar o papiro da mente divina para ver o que foi que ele pensou para o universo. Quanto mais evoluímos, desenrolamos o papiro da condição humana para ver o que está escrito lá e plasmamos no mundo. Então, na verdade, tudo viria desse plano mental. E se projetaria no mundo. E evoluir seria correr atrás desse arquétipo, desse modelo que está no plano das ideias desde o início do tempo. O modelo da condição humana existiria, ainda que não houvesse um único homem no mundo. A ideia do homem existiria. E ela se realiza à medida que o homem vai fazendo ponte entre o céu e a terra. Essa é a ideia do pontífice, do sacerdote, a cabeça no céu e os pés na terra. Ele capta essas ideias e começa a realizá-las em si mesmo. E começa o processo da evolução. E se ele evolui, tudo à sua volta evolui também. Porque as suas obras acompanham o seu porte, a sua estatura, o seu tamanho como ser humano. Se não evolui o homem, não adianta, não vai evoluir nada. As coisas vão se tornar utilitariamente mais modernas, mas não profundamente mais conhecidas. A gente vai ter mais know-how, saber como, mas não vamos saber por quê. Então essa é a ideia do mentalismo, continuando um pouquinho mais com ele. O próprio universo seria uma criação da mente do todo. Fica essa discussão enorme que hoje existe dentro da astronomia, né? O universo está em processo de expansão, num determinado momento ele vai parar de expandir, vai condensar ou não vai continuar expandindo indefinidamente. Tudo estava naquele horizonte, aquela singularidade inicial. Aí veio o Big Bang, né, que na verdade hoje não é mais Big Bang, é Big Inflation. O universo foi inflando dentro de um certo prazo de tempo e expandiu e continua expandindo. Depois ele vai encolher de novo. Bom, se você pegar a década pitagórica, Pitágoras é lembrado, por exemplo, na Índia, como Yavanacharya, passou pela Índia, é lembrado no Egito. Pitágoras diz que tudo sai do zero e vai para o 1, e depois tudo volta para o 1 e volta para o zero, que é o número 10. Ou seja, as coisas expandem, depois contraem. É o pulsar do coração do cosmos. E isso é interessante porque isso é uma das coisas mais profundas que tem, por exemplo, dentro da tradição indiana. Dizer que o que mais se assemelha ao universo em nós é o nosso coração, com sístoles e diástoles. Expande e contrai, expande e contrai. E o universo seria assim. Não é curioso, não é interessante? Então o universo teria a sua proposta, a sua ideia no plano das ideias, na mente divina, desde antes de se manifestar uma única molécula, um único átomo.
Compreensão desse princípio habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e seu adiantamento. Como seria isso? Dentro da filosofia prática, vida interior é controle da mente. O que significa isso de forma prática? Se tudo que vai ser existe no plano mental da natureza, e a natureza realiza isso, tudo que vai ser na nossa vida também não nasce no nosso plano mental. Vocês já devem ter ouvido falar da medicina oriental, por exemplo, que fala que as doenças nascem de formas mentais. Determinadas doenças que, por exemplo, geram a decomposição do corpo nasceriam do ódio que decompõe, ou do egoísmo. Problemas cardíacos talvez nascessem de determinados rancores, ressentimentos. Ou seja, a medicina indiana, por exemplo, fala constantemente disso. Ou seja, os nossos padrões mentais, se você os alimenta, vai haver uma brecha de oportunidade onde eles vão gerar fatos na tua vida. E se você não quer que esses fatos se precipitem, mude os seus padrões mentais. Não acredite que aquilo que gera consequências são só atos físicos. A mente gera consequências tão reais ou até mais do que meramente os atos físicos. Atos meramente acidentais não geram tantas consequências quanto uma forma mental que você alimenta ao longo de um prazo razoável. Ela afeta a você e ao mundo. Constantemente estamos sendo afetados por formas mentais que estão por aí pairando na humanidade. De tal maneira que se não tivermos alguma identidade para saber o que é nosso e o que não é, somos pensados, não pensamos. Então, da mesma maneira que o universo nasce do plano mental, o teu universo também nasce. A tua vida também nasce. Então, cuida daquilo que pensas, que será o teu futuro. Tudo que será, nasce agora no plano mental. Esse é o primeiro princípio hermético. Imaginem em quantas dimensões, eu estou simplificando, mas em quantas dimensões poderia ser aplicado isso. O segundo princípio é o princípio da correspondência. Esse é uma constante, você encontra essa lei manifestada em tudo quanto é tradição que você possa imaginar. E diz o seguinte: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Segundo a tradição hermética, não é idêntico, mas é similar, é correspondente simbolicamente. O que há no micro e o que há no macro. O universo tem correspondências em todos os planos. É interessante isso. Lembram desse bastão, que é o bastão do deus Mercúrio, que nós vimos lá no início? Diz o seguinte: quando você observa que o homem é feito de um corpo físico, de um corpo psíquico, de um corpo espiritual, quando você observa determinadas leis na natureza, vê como elas funcionam e extrai o sentido dessas leis, você pode aplicar em qualquer outro plano que vai funcionar também. E se vocês entendem, Platão fala sobre isso. Em tudo aquilo que dá certo, você pode extrair uma lei geral que você aplicaria em qualquer outro lugar. Em tudo aquilo que dá errado, você pode extrair um erro que atropelou uma lei universal. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês que as leis de Newton, que toda ação gera uma reação em sentido contrário de igual intensidade, se aplica no plano psicológico e no plano espiritual, e são as leis do karma. Os teus pensamentos geram também esse retorno. As tuas emoções geram também esse retorno. Uma lei que se abstrai de uma situação num plano encontra similaridade em qualquer outro. Ou seja, quando eu desvendo um mistério da natureza, eu desvendo em vários planos, porque ele se aplica em todo lugar. Vou contar uma historinha bobinha para vocês. Eu adoro historinhas bobinhas, porque em geral são as que a gente mais lembra. Quanto mais bobinhas, mais memorização a gente faz. Nós somos voluntários, vocês sabem, em Nova Acrópole, e a maior parte das sedes que são nossas, nós trabalhamos na construção delas. Nós temos uma sede ali no Lago Norte, e trabalhamos desde a fundação dela, desde cavar as fundações. Quando chegou aquela parte de trabalhar nas paredes, de fazer o reboco das paredes, nós tínhamos 2 ou 3 pedreiros que ficavam trabalhando e rindo da gente, assim, alternadamente, mais rindo do que trabalhando às vezes, e nós em volta, um grupo grande de voluntários imitando o que eles estavam fazendo. Reboco de parede é uma coisa iniciática, gente, vocês sabem disso. Você joga aquela massa na parede, puf, ela cai inteirinha no chão e é um negócio impossível de grudar. E o pedreiro vai lá, puf, gruda. E aquilo foi uma grande dificuldade, um grande trauma na minha vida, que eu ainda estou fazendo psicanálise freudiana para curar disso. Eu olhava o pedreiro, ele ria de mim, jogava aquela parede e ficava. Eu jogava, puf, pof, puf, pof, puf, pof. Até que uma hora eu concentrei, fiquei olhando para ele. Vi a distância que ele ficava da parede, quantidade de massa naquela parte. A força que ele colocava. Memorizei tudo, guardei tudo, anotei tudo, fui lá, distância, quantidade de massa, impulso, distância da parede, tudo. Puf, não é que grudou?
Olha, eu brindei com champanhe. E nem fui fazer outro trabalho, evidentemente, porque eu não tinha jeito para aquilo. Mas vocês percebem que, numa situação como essa, um pedreiro será sempre, eternamente melhor do que eu para rebocar a parede. Mas isso aí me ensinou coisas para um monte de setores da minha vida. Por exemplo, uma vez estava conversando com uma pessoa que estava com um problema emocional e estava muito descontrolada. E eu fiquei ouvindo a pessoa e esperando. Sabia que eu tinha que deixar ela desabafar um pouco, para se acalmar. Mas não podia falar muito porque ia se envolver tanto nas suas formas mentais que não ia me ouvir mais. Então tinha que ser o momento certo para interferir. Tinha que falar algo que mudasse o seu ciclo mental, mas não tanto que a chocasse. Era uma parte da verdade, não podia ser tanta assim. E nem tão pouca, porque senão não tinha efeito nenhum. Não podia falar com dureza, porque ela se magoaria, mas tinha que falar com firmeza, senão não teria credibilidade. Então eu achei a quantidade certa, a intensidade certa, a hora certa. Puf, grudou. Vocês percebem que daí eu posso abstrair coisas para toda a minha vida. Quem é filósofo pode, pega uma lei, numa situação simples. Vocês percebem que nós, aquilo que nós chamamos de técnicos, de conhecedores na sociedade atual, conhecem uma única aplicação, que é aquela que eles foram formados tecnicamente. Mas não conhecem um princípio universal a partir daquilo que lhes permite viver melhor a partir disso. Isso é de filósofos. O pedreiro sempre revocará a parede melhor do que eu. E muitas outras profissões conhecerão aplicações práticas de princípios melhores do que nós, mas um filósofo aprende daquilo até para se relacionar dentro de casa, no trânsito, até para se relacionar consigo mesmo. Ele extrai leis que, em uma situação, são capazes de relacionar. Você sabe, a inteligência é a arte das relações. O homem inteligente relaciona. Nós somos exclusivistas, especialistas. Perdemos a capacidade de relacionar. Inteligência é um atributo muito raro no nosso momento histórico, que exige prática, exige treino. A inteligência é a grande arte das relações. Você aprende profundamente algo, serve para tudo na sua vida. E isso é o princípio da correspondência. Vejam só, falei para vocês que ele é muito recorrente. Se vocês pegam, por exemplo, o princípio da escola, do templo de Delfos, na Grécia. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, não é a mesma coisa? Do princípio da correspondência, o que é acima a abaixo? E o princípio de Platão, que o homem é um microcosmo inserido dentro do macrocosmo, não é a mesma coisa? E se você pegar, por exemplo, o princípio bíblico de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? A mesma coisa. Eu costumo falar do princípio cabalista, que também é interessante, que o nome de Deus, Yahvé, representa, se você coloca na vertical, cabeça, tronco e membros do homem. Ou seja, o homem é o nome de Deus projetado no espaço-tempo. Vocês percebem que é a mesma ideia replicada para tudo quanto é canto? É impossível que tantos povos tenham feito um complô para enganar a gente. Ou será que dá? Para aí deve haver uma verdade do universo, né? Que a gente pode recuperar. Tá? Esse é o princípio da correspondência. O terceiro princípio, é lindo esse, que é vibração. Heráclito, lá na Grécia, falava algo muito parecido, muito depois, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A gente faz um relógio de quartzo e ele funciona por quê? Porque o quartzo vibra. Aquele que trabalha com construção civil sabe que tem que considerar a expansão e a contração dos materiais da sua construção. Tudo vibra. E se diz que o universo, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada nome interno? Nome interno, que era muito usado, esse tipo de conceito nessas civilizações mais tradicionais, é o nível de vibração da tua consciência. É o que você realmente é. Imaginem, por exemplo, quando uma moto vira a chave, que faz aquele barulhinho tão tradicional e tão agradável. Some, né? Não sumiu, saiu do nosso espectro auditivo. Saiu da intensidade de vibração que a gente percebe. Mesma coisa com a luz. Chega um certo aspecto de vibração que a gente já não enxerga mais, mas ela continua. O universo, o nome interno das coisas, tem a ver com o parâmetro vibratório que elas têm. Para a tradição egípcia, a coisa é mais ou menos assim. Ó. Se você pega a matéria e acelera, você vai ter energia. Se você acelera, você vai ter a luz. Se você acelera, você vai ter aquilo que eles chamavam de mistério, do desconhecido. Se acelera, você vai ter espírito. Se você acelera, você vai ter Deus. Acho que o universo, ele se mede pelo nível vibratório em que está. A tua consciência vibra num determinado patamar. Pode ser acelerada, pode ser desacelerada. Teu nome interno, em que nível de vibração a tua consciência está? Porque a matéria densa, ela vibra tão lentamente que parece parada. O espírito vibra tão rapidamente que parece parado. São os dois extremos.
E acelerar um ser é simplesmente aumentar o seu nível vibratório. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua República, onde ele sonhava uma cidade ideal, que ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, conheço um Estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pense em nada impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas e diz, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. É que Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Existia um filósofo do século passado, que era Sirihan, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a tua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. A evolução é um aceleramento de vibração. É vibrar cada vez mais diante de coisas mais sutis, mais nobres, mais celestes, mais espirituais. Acelerar a tua vibração é crescer. Então, o nome interno de cada ser é o nível vibratório em que ele está. Os mantras tentavam reproduzir isso. Por exemplo, na Índia, quando queriam falar o nome dos deuses, os mantras reproduziam o padrão vibratório do nome dos deuses. Isso que não era para qualquer um, era só um brahmane que era capaz de fazer isso. Era, né? Porque hoje já não temos mais isso. Então esse é o princípio da vibração. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm seu grau e modo de vibração. E evoluir seria acelerar. E daí buscar as coisas com vibrações mais sutis e afinizar-se com elas. Cuidar daquilo que alimenta a tua alma como aquilo que alimenta o teu corpo. Ninguém acha que comer uma comida podre vai ser impune. Comer algo que tem uma vibração muito grosseira no plano mental e no plano emocional também não vai ser impune. Nada é impune. Tudo gera consequências. Nós vamos ver isso já em outro princípio. Quarto princípio da polaridade. Linda a expressão desse princípio. Difícil, complicado, mas muito bonito. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Bonito, né? Mas o que significa isso mesmo? Imaginem vocês o seguinte, algo simples como, por exemplo, um termômetro. Se você pega ali um gradiente de temperaturas, o quente e o frio são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Não é isso? Fica difícil dentro de um termômetro você me dizer onde começa o quente e onde termina o frio. Tem que pegar um parâmetro, é o quê? A temperatura do ser humano? Então 36,5 é o ideal, para cá é quente, para cá é frio. Porque assim, olhando o gradiente de temperatura como um todo, não tem quente nem frio. Tá? São simplesmente gradientes diferentes de uma única realidade, que é a temperatura. E quando as coisas estão dentro de uma mesma natureza, de uma mesma substância, e diferentes apenas em grau, não é difícil você reverter uma coisa em outra. Você não pode reverter coisas diferentes, mas coisas de uma mesma natureza podem ser revertidas. Por exemplo, a preguiça em disposição, em atividade, a crítica em sobriedade, o ódio em amor, são coisas de uma mesma natureza. Simplesmente de graus, de gradientes, de graus de vibração diferentes. E quando estão dentro de um mesmo gradiente, você pode reverter. Assim como um antitérmico reveste a temperatura de uma pessoa febril. Há um conhecimento que pode gerar no homem aquilo que eles chamam de neutralização. Vamos ver já isso. As coisas de uma mesma classe podem ser transmutadas em outra. É possível, por exemplo, mudar vibrações de ódio em vibrações de amor. É interessante que eu costumo dizer que essas vibrações, já a gente vai ver isso no princípio da polaridade. A gente conhece bem na sociedade essas oscilações de uma vibração para outra. Mas uma neutralidade que nos coloque num grau mais elevado é raro, em geral não se conhece. Nós vamos ver e entender um pouco melhor isso, por exemplo, dentro do princípio do ritmo. Como é que eu posso transformar o ódio em verdadeiro amor e não em paixão? Porque em paixão é fácil, sabia? As novelas da Rede Globo todas sabem como fazer isso, princípios herméticos. Todo mundo começa se odiando e termina juntos. Em paixão é fácil, agora no verdadeiro amor tem uma certa complicação, mas é possível. É possível.
E o próximo princípio, que vocês vão ver que eles estão todos combinados, vai falar bastante sobre isso, que é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A minha avó, que era uma senhora bastante interessante, simplória, mas que tinha um conhecimento de vida que eu achava curioso, nunca deve ter ouvido falar que existia o Hermes Trismegisto no mundo, não sei nem se ela sabia que existia Egito. Mas o fato é que ela dizia uma coisa muito interessante: dia de muito riso, véspera de pouco siso. Vocês lembram desse ditado popular? Nós estávamos todos histéricos, aquela criançada infernal. Ela, menino, amanhã vai estar chorando. E eu não entendia nada, que loucura, que tem a ver uma coisa com outra. E você percebe que realmente existe esse gradiente de euforia e depressão. Você oscila um tanto para cá, vai oscilar um tanto para lá, como compensação. As novelas da Rede Globo, eu falei para vocês, são especialistas nisso. Você vê, por exemplo, um casal que numa fase de namoro tem um comportamento muito explosivo de demonstrações barulhentas de paixão. Ele vai com o helicóptero e joga folhetins: eu te amo, minha querida. Esse gradiente de euforia pode se tornar um gradiente, por exemplo, de agressão, de rejeição dentro do casamento. Dificilmente você vai encontrar um casal que foi muito sereno e que depois se estapeie. Serenidade é um gradiente de desvio pequeno. O desvio, por outro lado, tende a ser pequeno. As coisas se compensam, é uma lei matemática da natureza. Né? Então, esse princípio do ritmo vai dizer que é muito parecido com as leis de Newton, né? Igual intensidade, mas em sentido contrário. Os desvios tendem a se compensar. Então, a questão do homem que tem ódio não seria gerar uma paixão. Porque a paixão, depois da manhã, deve virar ódio de novo. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas, quando brincam, quando riem, que as brincadeiras são meio vulgares, que geram uma certa euforia, você sente que no final fica uma sensação de amargura? No final da festa você já está com um amargo na boca? É a contraparte, é o princípio da polaridade. A próxima vez que você sentir isso, pode dizer: Hermes Trismegisto. Todo mundo vai te olhar e vai dizer: quem é Hermes Trismegisto? Você vai ter entendido uma parte desse mistério. As polaridades se compensam. Então, para você superar o ódio, não é paixão, é amor. Mas o amor não pode estar aqui no meio do caminho. Sabe por quê? Se você puxa o pêndulo para o meio do caminho... Olha aqui, um pêndulo caiu aqui para mim confirmar. O pêndulo no meio do caminho, ele continua muito, digamos assim, vulnerável. Vai voltar a vibrar. Você tem que ir ao fiel da balança, que não vibra. Você tem que se elevar. Para desenvolver verdadeiro amor, que não vibra, você tem que ir acima. Forma um triângulo. Muito parecido com aquilo que vocês montam no Natal, na casa de vocês, no presépio. Que de um lado tem o burrinho, que representa a inércia, e do outro lado o boi ou o touro, que representa a paixão, e lá em cima da manjedoura, o Cristo, né? O equilíbrio, a serenidade. Ou seja, o equilíbrio se conquista num outro patamar, é puxado para cima. E isso aí eles vão chamar de princípio da neutralidade, que é um subprincípio dentro do ritmo. O ritmo é inexorável, mas podemos encontrar um ponto de estabilidade que nos tire dessas variações. Se vocês acreditam que houve homens que amaram verdadeiramente a humanidade, para quem é cristão, Cristo, para quem é budista, acredita no Buda, enfim, tantos seres que entraram para a história da humanidade, se esses homens amaram a humanidade, que é provável, como é que o amor deles se manifestava? Não era sereno, sóbrio e duradouro? Não era um amor lá de cima, do fiel da balança? Ou você já viu algum grande mestre de sabedoria: eu te amo, a humanidade, jogando folhetinho de helicóptero? É sóbrio, duradouro, profundo, garante a si mesmo, não sofre oscilações, não se contradiz, ou seja, vai para o fiel da balança. Não há como acabar com as oscilações, mas podemos minimizar as suas influências sobre nós, que é a neutralização. Nós vamos já ver como é que é isso. O princípio da compensação, sem excessos. Esses dois rapazinhos aqui mostram isso. Um rapazinho e uma mocinha, né? Estão brigando pelo ursinho de pelúcia. Aí você vai lá e tenta conciliar a briga. Como é que você vai conciliar essa briga se você também deseja o ursinho de pelúcia para você? Vai ser uma terceira pessoa brigando pelo ursinho de pelúcia, você não vai conciliar. Mas se você superou os teus desejos, superou essa necessidade de experiência, se você é um adulto maduro e equilibrado, você subiu um degrau, você neutralizou os desejos desse patamar. E agora pode harmonizar lá embaixo. Entendem essa ideia?
Ou seja, eu já não desejo mais o ursinho, eu superei essa experiência. Então, minha consciência pulou para o próximo degrau. Eu posso harmonizar as oscilações lá de baixo. Se eu superei. Agora, se toda a minha necessidade de experiência está nesse patamar, se eu sou uma criança, eu não vou harmonizar esse conflito. Eu vou ser uma terceira força brigando pelo ursinho. Isso é o princípio da neutralização. Só tem uma forma de você neutralizar os conflitos de um patamar. Porque esses conflitos, essa oscilação, faz parte da lei. Você não pode cancelar a lei. Ou você pode se colocar num outro patamar, para já não ser mais atingido por aquela lei naquele patamar. Vai haver outras leis aqui, então você vai cada vez mais subindo e neutralizando até que nenhum desejo te atinja, até chegar à sabedoria. A neutralização significa crescer para dominar os fatores que estão te atingindo nesse patamar. Passar por um outro patamar de consciência. Neutralização é, já não há mais aqui nada que eu deseje. Então essa superação de um determinado patamar de experiência te faz poder conciliar esses conflitos. É uma ocasião, nós tínhamos um professor, faleceu há coisa de uns 5 anos atrás, que trouxe o Nova Acrópole para o Brasil, o professor Michel Echenique. Ele dizia uma coisa muito interessante, que a natureza, a geografia terrestre tem cumes e vales. Mas lá em cima existe um sol, que pelo menos para o nosso ponto de vista está constante. Ele não está oscilando, ele está paradinho lá, observando a geografia terrestre. E a tua consciência tem algo de solar e tem algo de terrestre. Se você se identifica com a Terra, não tem jeito, você vai ficar subindo e descendo, vai ter cumes e vales. Mas se você se identifica com aquilo que em você é solar, o teu corpo vai continuar subindo e descendo e você já não identifica mais. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e diz, olha, o meu corpo hoje está estourado, mas eu estou bem. Minha psique hoje está doida, mas eu estou bem. Ou seja, lá embaixo. E quando você não dá muita atenção a essas vibrações, você vai tornando elas mais suaves. Como criança. Você já viram criança quando dá birra e você olha para ela? Piora ou melhora? Muito! Aí é que o escândalo fica feio. Você faz de canto que não está ouvindo, ela vai serenando, não tem eficiência, não tem eficácia, não está resolvendo. Então você identifica acima e aqui embaixo vai serenando as oscilações. Agora vamos para o 6º princípio. Causa e efeito. Causa e efeito é tipicamente a lei do karma. Né? Que de uma certa maneira tem a ver com a polaridade que a gente acabou de ver também. Lei do karma, que para a Índia é mais ou menos definida nos mesmos termos, e diz o seguinte, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, se você quer mudar o futuro, gere agora causas diferentes. Helena Blavatsky costumava dizer, não adianta você pedir aos deuses para te pouparem das consequências cujas causas você já gerou. Porque se existem deuses, eles se tornaram grandes por respeitar as leis da natureza. E nem eles podem contra o karma. Agora, o mais simples dos seres pode mudar as causas, que não lhe farão sofrer as mesmas consequências de novo. No campo das causas, todos temos poder. No campo das consequências, não mais. O que a Bíblia cristã fala sobre isso? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Não é isso? Se você semeou trigo, não chore na hora da colheita porque você queria soja. É trigo. Agora você é livre para, na próxima semeadura, plantar o que você quiser. No terreno das causas somos livres, no terreno das consequências somos condicionados. E se entendemos isso, temos uma sensação de liberdade e autonomia, porque somos livres para gerar causas cujas consequências sejam aquelas que a gente sonha para o nosso futuro. E podemos começar a fechar circuitos na nossa vida. Isso é muito interessante, não sei se isso já aconteceu com vocês. Num determinado momento da vida, onde você está passando por uma situação difícil, você lembrar perfeitamente qual foi o momento que você gerou aquela necessidade de experiência. Qual foi a postura, qual foi a birra, qual foi a teimosia, qual foi a postura tua diante da vida, cuja consequência é aquilo que você está vivendo. E perceba que você pediu para viver aquilo para crescer. Aí a culpa não é de ninguém, não transfere a culpa para terceiros, quartos nem quintos. Você está vivendo aquilo, não há culpas, aliás. Você está vivendo aquilo como processo pedagógico, como consequência daquela atitude. Epíteto, que é um filósofo romano, dizia que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, as coisas são uma consequência natural das causas que você gerou livremente. Então tudo segue uma cadeia, né? Toda ideia, todo pensamento, todo sentimento gera efeitos.
E aí tem essa frase do Einstein que é interessante: dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Eu quero que a minha vida mude. E o que você continua fazendo? A mesma coisa. Qual vai ser a consequência? As mesmas. Todo ano, no ano novo, aquele réveillon bonitinho, nós brindamos, refazemos o nosso projeto para o ano. E continua agindo do mesmo jeito que o ano velho. Não vai conseguir os seus projetos do mesmo jeito. Não gerou causas. Não atuou sobre as causas. Gerou uma fé supersticiosa em consequências que caem do nada. Que é a ideia de sorte que a gente tem. Como assim sorte? Nós realmente acreditamos que saem coelhos de cartola se você não tiver colocado um coelho lá dentro, antes. Bom, isso é fanático, isso é infantil. Saem coelhos de onde você colocou coelhos, quando você está colocando o coelho. Então, evidentemente, com as mesmas causas advirão os mesmos efeitos. E, por fim, concluindo, o 7º princípio hermético, que é o princípio do gênero. Gênero que vem de generar e gerar, que dá nascimento a tudo nos 3 planos do universo. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, gênero não tem a ver com sexo, gente. Gênero é sexo quando se projeta no corpo físico de seres humanos ou de animais. Gênero pode estar no plano emocional, gênero pode estar no plano mental. 2 ideias se combinam e geram uma consequência. 2 emoções se combinam e geram uma consequência. O yin e o yang, o tao, são uma demonstração do princípio do gênero. Tudo que se gera, se cria dessa forma. Ele vai falar que gênero significa gerar no plano físico, procriar no plano mental ou criar no plano espiritual. O princípio do gênero te permite ser original, captar ideias novas no plano espiritual. Te permite gerar novas combinações de ideias antigas no plano mental. E te permite gerar novos corpos físicos no plano físico. Mas ninguém cria nada novo se não sabe lançar mão do princípio do gênero. E nós só conhecemos a sua aplicação física. Nenhuma criação é possível sem esse princípio. Aqui, Ísis, Osíris e Horus, uma demonstração do princípio do gênero. Agora é interessante, o princípio do gênero aí lembra um pouco do mentalismo, no plano mental geramos realmente muita coisa daquilo que vamos viver. Agora é muito interessante quando ele fala sobre o gênero mental. Vocês sabem que a sua mente tem masculino e feminino? E que se você quer criar algo novo, você precisa estar atento a isso? Ele usa o exemplo do ovo do cuco. Já ouviram falar que esse passarinho tem um estranho hábito, muito esperto, de ir no ninho de outros pássaros, colocar para fora os ovos todos que estão lá e colocar os dele? Que os outros passarinhos chocarem o ovo dele? Aí nasce aquele passarinho super estranho e os bichinhos não entendem como é que foi aquilo, Eles chocam os ovos de outro pássaro. A esperteza, aliás, diz que o homem é uma sintaxe da natureza. Tudo que acontece em algum lugar da natureza acontece no homem, que é como se ele fosse um produto. Teilhard de Chardin fala muito sobre isso. Um produto, uma sintaxe de tudo que a natureza elaborou até aí. Ela sintetiza isso tudo na criação humana. Então, imaginem vocês o seguinte: uma ideia surge na sua mente, um flash, puff. Aí você pega aquela ideia e começa a alimentar, desenvolver, trabalhar. E como você desenvolveu, trabalhou, você tem a impressão de que você criou. Você é a mãe, cresceu no seu útero. Mas o elemento que fecundou não foi teu, às vezes. Às vezes foi uma ideia do inconsciente coletivo, às vezes foi uma manipulação de alguém. Muito sutilmente chega em você e joga uma ideiazinha desse tamanho. Aí você cria um ninho para aquilo, alimenta, cria, choca o ovo do cuco, desenvolve. E como você cuidou e deu à luz, você tem a impressão: eu sou a mãe, é uma ideia minha. Mas a fecundação veio de elementos externos. De onde nasceu a ideia que deu origem a tudo isso. Se eu não sou capaz de ir lá no plano das ideias, no plano espiritual, ver alguma lei do universo e fecundar a minha mente, eu estou chocando o ovo de cuco. Estou chocando ideias que não são minhas. Isso ele chama de mente masculina e mente feminina. Cuidado! Quais são as ideias que você não só desenvolveu, mas você mesmo captou? Quais dos seus pensamentos são realmente seus? Quais das suas criações são realmente suas? Isso é o mecanismo mais comum para se usar para indução e manipulação. Como quem não quer nada. Uma ideiazinha. Aí você pega aquilo e faz todo um desenvolvimento. E aquilo te parece teu. Mas no fundo você desenvolveu um ovo de um outro pássaro, de um cuco. E isso é muito comum dentro da sociedade. Você está cheio de pessoas que têm opiniões políticas, que têm sentimentos de ódio por um, amores por outros, personagens públicos. Você vai perceber que aquilo não é deles. Eles não têm nenhuma razão para ter aquilo. Não pensam daquela forma, não tem nenhuma reflexão própria que gerou aquilo.
desenvolveram um pensamento que foi insuflado pelo coletivo. Vocês percebem? Quão pouco das nossas ideias são nossas, quão pouco dos nossos sentimentos são nossos? Só para poder, uma pequena brincadeira, mas que eu acho interessante, que eu sempre me recordo, quando eu era pequena, tinha meus 10 anos de idade, já morava aqui em Brasília, um dia eu fui para a aula e cheguei lá, a escola estava fechada, eu não tinha aula aquele dia porque tinha falecido Juscelino Kubitschek. Aí eu voltei para casa e encontrei um coleguinha meu no meio do caminho, da 5ª série também, vinha saltitante, eu cheguei para ele e disse, olha, não vai ter aula hoje. Ele me olhou, por que não vai ter aula? Eu falei, ué, porque morreu o Juscelino Kubitschek. A cara dele, ah! Aí ficou consternado. Era pura dor. Aí de repente ele levantou para mim e perguntou assim, ele era da 5ª série? Toda vez que eu vejo uma pessoa demonstrando rejeição, paixão, ódio por personagens, eu lembro do Juscelino da 5ª série. A pessoa não sabe nem do que está falando, não sente realmente nada por aquilo. A gente usa os sentimentos e os pensamentos como entretenimento. Nenhum deles é nosso. É só para dar um chantilly, para dar sabor à vida. Não são teus. E sentimento não é brincadeira. Se você brinca com os sentimentos, nunca os terá, serão sempre emoções superficiais. O que você realmente ama? O que realmente te provoca dor? O que realmente você pensa dos outros seres humanos? Você refletiu sobre isso? Você criou isso? Senão você só teve a mente feminina. O princípio da geração não funcionou ainda, você não criou nada, não gerou vida. Nenhuma ideia tua é realmente tua. E assim você não tem como realizar a tua identidade. Dar o teu recado ao mundo. Dizer a que veio, que isso é possível quando você cria a sua própria identidade. Fecunda a sua própria mente. Entendem essa ideia? Isso para mim ficou como um ícone. Sentimentos e pensamentos coletivos são o Juscelino da 5ª série. Porque realmente é muito assim. Muito pouco temos de autêntico, muito pouco que realmente comunica ao mundo aquilo que viemos comunicar, nossa verdadeira identidade. E por último, existe uma recomendação final no Kybalion, que eu acho muito bonito, que nada mais é do que aquela frase de Helena Blavatsky que diz, honrai as verdades com a prática. Ele diz o seguinte, guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Só acessaremos a sabedoria do todo quando nos integrarmos a ele. O conhecimento é, como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Ou seja, conhecimento gera compromisso. Se você não quer se comprometer com a vida, com a humanidade, com a sua própria vida, não queira conhecer. É melhor não saber. É como você imaginar que você sabe nadar e passa por uma piscina e tem uma pessoa se afogando. Você tem responsabilidade de ajudar aquela pessoa. Se você não sabe, não. Seriam 2 se afogando, não tem nenhum sentido. Conhecimento gera compromisso. E se você quer o conhecimento, queira o compromisso. Porque só tem esse sentido. Conhecimento sem compromisso é vaidade. E você jamais conhece de fato as coisas antes de se comprometer com elas e vivê-las. Essa é a base, a máxima, digamos assim, a advertência que Hermes Trismegisto deixa para as gerações futuras. Cuidai-vos de não viver aquilo que conheces. Honrai as verdades com a prática. Bom, basicamente, como falei para vocês, esses são os elementos para vocês conhecerem mais ou menos do que se trata. Essas 7 pequenas frasezinhas, segundo Hermes Trismegisto, organizam o universo manifestado. E o profundo conhecimento delas nos permitiria entender as leis gerais com as quais interagimos naquilo que chamamos de vida. Porque o universo é todo interligado de leis, todo conectado por uma lógica, todo organizado pela inteligência. Não existe caos no universo, nem ele é desejável. Houve um matemático, Henri de Poincaré, que ele dizia, o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Isso também é muito hermético. Aquilo que não entendemos, dizemos, é casual. Mas ali atuam leis que ainda não conhecemos. À medida que conhecemos, comprometermos-nos com elas.